Olá, abençoados! Bem-vindos! É com grande satisfação que apresento mais um tema da escatologia da aliança, ou, se quiserem, a escatologia consumada. Meu nome é André Pimentel e neste canal estamos em plena convicção que o preterismo completo é a verdade da interpretação das Escrituras. E com isto, é nosso dever continuar a expor as falácias de um cristianismo tradicional que insiste em perpetuar um futurismo teológico vazio, contrário às claras evidências bíblicas. Como bem sabemos, o julgamento de Israel, que se concretizou no primeiro século da era cristã, ali no ano 70 depois de Cristo, foi o cumprimento cabal das promessas feitas por nosso Senhor, e qualquer tentativa de projetar esses eventos para um futuro indefinido não passa de distorção exegética. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre a nossa interpretação, eu te convido a ficar até o final. Vem pra graça que eu te explico. Agora é a hora da palavra. Meus queridos irmãos, é inegável que Mateus capítulo 24, ao falar do retorno do mestre ausente, não nos aponta para um evento distante. E a primeira passagem que nos guia nesta jornada é o trecho de Mateus capítulo 24, versículo 4 ao 34, onde Jesus responde à pergunta dos discípulos sobre a destruição do templo e o fim dos tempos. É nesta sessão que encontramos a chave para entender o julgamento que recaiu sobre Israel em 70 depois de Cristo, onde Jesus previu a destruição de Jerusalém, e isso de fato aconteceu. Agora, o erro tradicional que muitos cometem é separar Mateus capítulo 24 de Mateus capítulo 25, do versículo 14 em diante, onde a parábola do mestre ausente é citada. Vejamos Mateus capítulo 25, versículo 14. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Mas observem, amados, o mestre que partiu retornou, como afirmado também em Atos capítulo 1. Não há justificativa bíblica para diferenciar esses eventos de uma segunda vinda futura para os dias de hoje. Ou seja, são eventos ligados àquele século e não podemos desconectá-los. Esse é o posicionamento preterismo. Já o cristianismo tradicional, com sua ampla maioria de aceitação, criou a escatologia futurista. E nós não ficamos somente em uma passagem, nós vamos a todas. E o argumento é ainda mais claro quando conectamos Mateus capítulo 24 com outras passagens bíblicas. Em Marcos capítulo 13, versículo 30 e Lucas capítulo 9, versículo 11, vemos as mesmas temáticas, a partida e o retorno do mestre. Como poderíamos então afirmar que esses textos falam de eventos diferentes? Vejam e tirem suas conclusões. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Lucas capítulo 19, versículo 11. E ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém e cuidavam, logo se havia de manifestar o reino de Deus. Vocês percebem como os textos bíblicos são claros? Agora vejam o que Jesus diz em Mateus capítulo 21, versículo 33. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. Na parábola dos lavradores mau, a punição viria sobre Israel. E de fato veio, e isso não pode ser algo que ainda esperamos, mas um evento que já se cumpriu com a destruição de Jerusalém. Então, como preteristas completos, cremos firmemente que o julgamento de Israel em 70 depois de Cristo foi o cumprimento pleno das promessas e profecias feitas por Cristo. E isso aconteceu quando o exército romano, sob o comando do general Tito, cercou e destruiu a cidade, tal como Jesus havia previsto. E a dispersão do povo judeu e a destruição do templo de Jerusalém são eventos históricos que corroboram com a interpretação preterista. E olha, não há lugar para um futurismo que distorce as escrituras e cria falsas expectativas. Atos capítulo 1 também nos confirma isso, que o retorno do mestre já aconteceu. Cada um dos elementos do discurso de Jesus no Monte das Oliveiras, de Mateus capítulo 24, encontra seu paralelo em Atos capítulo 1, como já enfatizamos. Logo, se as mesmas características estão presentes, não há razão bíblica para pensar que ainda estamos esperando esse evento. Poderia aqui citar vários inúmeros temas escatológicos, onde o sistema religioso errou feio ao futurizar a segunda vinda de Jesus
para os dias de hoje. Um exemplo clássico disto é o anticristo. Vocês sabiam que a palavra anticristo só aparece 4 vezes na Bíblia e todas elas nas cartas de João? Logo, ao criar uma doutrina somente para o anticristo, eles tiveram que remendar um monte de versículos e, claro, todos eles fora do seu contexto, para dar vida ao que hoje as pessoas temem tanto, o anticristo. Mas esse é um assunto que vamos abordar aqui no nosso canal mais para frente. Se você gostou do assunto que você acabou de ouvir, eu quero te convidar a nos seguir neste canal. Portanto, meus irmãos, e finalizando, o fato é que não precisamos mais esperar pelo cumprimento dessas promessas, pois elas já foram realizadas. O reino de Deus foi estabelecido com poder e o julgamento de Israel em 70 depois de Cristo selou o que Jesus previu em Mateus capítulo 24 e outras passagens correlatas. Que possamos viver com essa certeza, firmes na verdade revelada nas Escrituras. Graça e paz e até o nosso próximo vídeo.